Olá pessoal, nós percebemos em postagens anteriores, em programas anteriores, a curiosidade que o pessoal tem pelos biotipos corporais humanos. O que eu estou falando? Eu estou falando do indivíduo mesomórfico, endomórfico e ectomórfico. Ou seja, os biotipos possíveis são três, onde nós podemos caracterizar as diferentes pessoas em diferentes biotipos, né? Nós percebemos isso em postagens anteriores, que algumas pessoas têm muita curiosidade sobre isso. Algumas já têm um bom conhecimento também sobre os biotipos corporais, mas sempre nos questionam e perguntam para que nós pudéssemos trazer mais informações que pudessem esclarecer ou tornar um pouco mais evidente algumas características desses biotipos. Pois bem, o Treino em Foco de hoje tem esse objetivo. E eu começo já de cara falando de um dos biotipos, talvez até mais importantes dentro do tipo de informação que nós trazemos no Treino em Foco, que é do indivíduo forte, ou seja, o indivíduo que apresenta o componente mesomórfico muito alto. Então aqui nós temos um indivíduo mesomorfo. O indivíduo mesomorfo é aquele que tem a característica de biotipo com alto desenvolvimento teor muscular, que é o que nós podemos caracterizar nesse indivíduo que nós estamos analisando aqui, tanto numa visão anterior, quanto numa visão posterior, quanto numa visão lateral. Nós podemos identificar que o desenvolvimento muscular desse indivíduo é facilmente notado tanto na região do tronco quanto em membros superiores, como também em membros inferiores. Numa visão posterior, nós podemos notar também fortemente o desenvolvimento do latíssimo do dorso, o grande dorsal, o trapézio na sua região posterior. E aqui lateralmente nós podemos identificar também o bom desenvolvimento de quadríceps, quanto dos isquiotibiais, da região glútea e o bom desenvolvimento do músculo peitoral que fica evidente tanto nessa visão lateral quanto nessa visão frontal. Então, dentro dos três biotipos básicos do ser humano, o indivíduo mesomórfico, o indivíduo mesomorfo ou mesomórfico, é o indivíduo que apresenta baixo teor de gordura e apresenta alto teor de desenvolvimento muscular. É o indivíduo que em algumas regiões do país nós chamamos de indivíduos atarracados, são aqueles indivíduos que não são normalmente muito altos, mas que são muito largos e largos em função de um grande desenvolvimento da massa muscular. Então isso, quanto maior esse desenvolvimento de massa muscular e mais largo no sentido muscular o indivíduo for, esse largo aqui entre aspas, obviamente, nós caracterizamos cada vez mais esse indivíduo como um indivíduo mesomorfo ou mesomórfico, que é o caso aqui da imagem A, B e C que eu estou trazendo para vocês. Na verdade, para fazer o programa de hoje, eu busquei algumas imagens que eu tinha de alguns ex-alunos, onde eram atletas de diferentes modalidades, juntei com algumas imagens que eu coletei da internet e consegui construir um programa tentando mostrar as características dos três biotipos básicos e as subdivisões que ocorrem entre essas três características básicas. Então, primeiramente aqui eu mostrei para vocês o indivíduo mesomorfo, com essas características de desenvolvimento muscular bem acentuadas. Nós vamos agora na seguida mostrar uma outra característica do desenvolvimento muscular. Bem, aqui nós temos uma imagem que eu capturei da internet, recolhi da internet, onde apresenta um indivíduo com outro estilo, com outro biotipo endomorfo. Então o indivíduo aqui é caracterizado como endomorfo. Então qual é a característica básica do indivíduo endomorfo? É um indivíduo que tem um alto teor de desenvolvimento de gordura, como nós podemos notar aqui nesse sujeito. Nós podemos perceber que os desenhos, por exemplo, os musculares, eles não são tão evidentes como no indivíduo mesomorfo. As curvas de deltoide do braço, elas são arredondadas no indivíduo mesomorfo, obviamente em função da gordura corporal subcutânea acumulada nos membros superiores e na região superior do tronco. Na região anterior, uma proeminência, por muitas vezes uma proeminência da região abdominal, composta, mais uma vez, e obviamente, pelo teor de gordura, e nas laterais, na região da cintura, também um alto acúmulo de gordura, além da região de membros inferiores, que não consta aqui nessa imagem. Então, o indivíduo mesomorfo é aquele que apresenta um alto teor de desenvolvimento de gordura. Normalmente também não é um indivíduo muito alto, em termos de estatura, na vertical, mas é um indivíduo também largo. Lembrando que o indivíduo mesomórfico também era. No caso do indivíduo endomorfo ser largo, obviamente, essa largura corpórea deles, largura aqui entre aspas, ela é fruto de um alto teor de desenvolvimento de gordura corporal e não de massa muscular, como era no caso do indivíduo mesomorfo. Então, esse é um segundo biotipo específico de constituição humana para que nós possamos analisar. Então, nós vimos o indivíduo mesomorfo antes e agora vimos o indivíduo endomorfo.
Bem, aqui eu estou com uma nova imagem e de um indivíduo ectomórfico, que é o terceiro biotipo corpóreo humano. E aqui nesse indivíduo, nessa moça aqui, nós podemos perceber muito bem, de forma bem clara, a questão da ectomorfia, que é o indivíduo magro. Indivíduo com baixo teor de desenvolvimento, tanto muscular quanto um teor de massa gorda, e esse indivíduo ele normalmente apresenta ser mais longilíneo. Normalmente são indivíduos mais altos, bastante compridos no sentido vertical, com uma estatura elevada e com envergadura, os membros superiores também bem longos, com uma envergadura bem grande. Então isso caracteriza o indivíduo ectomorfo ou ectomórfico, como queiram. E dessa forma nós conseguimos então entender que muitas modelos de passarela, principalmente de nível internacional, se caracterizam fortemente como indivíduos mesomórficos ou mesomorfos. Então aqui nós podemos ver, então todo indivíduo que tem um baixo teor de massa muscular e também um baixo teor de massa magra já se caracteriza, de massa muscular e massa gorda, já se caracteriza como um indivíduo ectomórfico. E isso é bastante especificado em algumas linhas de modelos internacionais. Agora nós vamos ver na sequência um mix entre diferentes biotipos, ou seja, nós temos três biotipos claros e bem definidos: os ectomórficos, os mesomórficos e os endomórficos. E, obviamente, as pessoas não são, na maioria das vezes, nem somente um biotipo e nem somente outro biotipo. Na verdade, é um ajuste, um mix, um ajuste entre diferentes biotipos, e é isso que nós vamos agora mostrar na sequência para vocês. Eu tenho agora aqui um lutador de sumô, um atleta da modalidade competitiva de sumô, aonde ele se caracteriza por um indivíduo endomesomórfico. O que caracteriza isso? Obviamente o primeiro componente é o mais importante, então a endomorfia ela é mais importante, e como segundo componente que caracteriza esse indivíduo é a mesomorfia. Então é um indivíduo, devido à primeira característica, é um indivíduo com alto teor de gordura, como é peculiar dos lutadores de sumô, e obviamente além desse teor de gordura, nós podemos perceber claramente nas imagens aqui, principalmente pela musculatura de membro inferior, que são indivíduos que têm também um bom desenvolvimento muscular, que obviamente não fica tão definido e claro ou visível devido ao teor de gordura sobre esse tecido muscular. Mas nós podemos perceber nesse atleta o vasto lateral e a marca, o vasto medial e a marca sobre o joelho, acima do joelho. Nós podemos perceber os isquiotibiais e as curvas. Nós podemos perceber então que toda a largura da coxa ela tem, obviamente, uma referência ao desenvolvimento muscular. Claro que, obviamente, o desenho da projeção abdominal é devido ao teor de gordura, e nós podemos perceber isso também em outras regiões corporais. Todavia, esse indivíduo, então, ele não é caracterizado somente como um indivíduo endomorfo ou somente como um indivíduo mesomorfo. Ele é um indivíduo que complementa ou contempla essas duas características biotípicas. Então, ele é um indivíduo endomesomórfico. Bem, agora eu tenho uma imagem de um rapaz que é atleta de voleibol, foi meu aluno, então a gente conhece toda a carreira desportiva dele, uma carreira desportiva no alto rendimento, e nós podemos verificar que o biotipo desse rapaz ele se caracteriza como ectomesomórfico, porque o primeiro componente é o mais importante, como eu já havia dito antes, e o segundo componente de constituição biotípica dele é a mesomorfia. Então, ecto por quê? Porque é um indivíduo obviamente magro, nós podemos perceber nas imagens, alto, indivíduo alto, longilíneo e com uma envergadura bem significativa. Isso são características fundamentais diante do indivíduo ectomórfico. Porém, se nós analisarmos bem, nós podemos verificar o desenho do músculo peitoral, o desenho do músculo peitoral maior, o desenho do músculo deltoide. De costas, nós podemos perceber o desenvolvimento do latíssimo do dorso, a musculatura posterior de coxa. Então, nós podemos ver que, embora não seja um indivíduo caracterizado como forte do ponto de vista muscular, ele tem a presença do teor muscular com um desenvolvimento relativamente significativo para a parte superior do corpo. Então, existe aqui um componente mesomórfico que, obviamente, é menor do que o componente ectomórfico. O que nós não temos nesse indivíduo, obviamente, é o componente endomórfico, que é o componente de gordura corporal, já que ele é um indivíduo bem definido. Então, ele se caracteriza como ectomesomórfico. Agora eu trago um outro atleta, ou uma atleta da mesma modalidade anterior, voleibol, e nós podemos caracterizar agora o biotipo dela como mesoectomórfico. Ou seja,
Esse indivíduo, ele apresenta como principal constituição, a primeira constituição, a mesomorfia. Comparando com o outro, com o indivíduo anterior, também atleta de voleibol, esse apresenta os desenvolvimentos musculares maior, nós podemos perceber no desenvolvimento do ombro, e mesmo assim, ainda comparando uma atleta feminina com um atleta masculino. Nós podemos ver que essa atleta, ela apresenta o primeiro componente como mesomorfia, porque ela apresenta um bom desenho muscular, um bom desenvolvimento de oblíquos, um bom desenvolvimento que nós podemos facilmente perceber dos deltoides, um bom desenvolvimento de volume muscular de membros inferiores, e nós conseguimos perceber então que a mesomorfia é a sua principal característica. Não é tão alto quanto o indivíduo anterior, não se apresenta tão longilíneo quanto o indivíduo anterior e também não apresenta envergaduras tão significativas como o indivíduo anterior. Por isso, a ectomorfia passa a ser o segundo componente dessa atleta. Então ela se caracteriza como mesoectomórfica. Aqui uma atleta da modalidade de punhobol, e nós podemos perceber que essa atleta se caracteriza como endomesomórfica. O que acontece esse sujeito ser caracterizado como endomesomórfico? Apresenta um bom desenvolvimento muscular, mas sobre esse desenvolvimento muscular nós podemos ver algumas características também de um desenvolvimento relativamente grande do teor de gordura. Na face posterior, ou com uma visão posterior, nós podemos perceber pelos desenhos das dobras axilares que há um teor de gordura, as dobras ilíacas que há um teor de gordura razoável. Numa visão lateral também nós podemos perceber uma pequena proeminência da região abdominal de teor de gordura. Nós podemos perceber pelos desenhos da face anterior da coxa, onde se posiciona o quadríceps, que nós não percebemos os desenhos do vasto medial e vasto lateral. Isso caracteriza essa região como um teor de gordura razoável sobre esses pontos. Então nós podemos perceber que esse indivíduo tem sim um certo teor de gordura, caracterizando como endo. Mas abaixo desse teor de gordura nós temos o desenvolvimento da área muscular bem significativa para membro inferior. Para a região do tronco nós podemos perceber que as costas dessa atleta são grandes, não só de teor de gordura, mas também de massa muscular. Os braços nós não podemos caracterizá-los como braços pequenos, são braços grandes, fortes, com teor muscular bem desenvolvido e sobre ele um teor de gordura razoável. Dessa forma, nós podemos entender que o biotipo básico desse indivíduo é endomesomórfico. E para finalizar, eu trago aqui um atleta da categoria de judô, onde ele tem a sua caracterização biotípica como mesoectomórfico. Então nós podemos verificar que o meso caracteriza a mesomorfia, o desenvolvimento muscular. E nesse atleta nós podemos perceber que é bem significativo. Nós podemos verificar isso no desenho do músculo peitoral maior, nas curvaturas do deltoide, nos ângulos projetados pelo tríceps braquial, no próprio desenho do bíceps braquial e no volume muscular dos antebraços, nos ângulos formados aqui pela musculatura oblíqua e no desenvolvimento muscular de membros inferiores. Na imagem de face posterior nós podemos perceber o mesmo desenvolvimento e lateralmente também. Então é um atleta que apresenta um bom desenvolvimento muscular, caracterizando o mesomorfismo. O ectomorfismo é caracterizado nesse atleta pela envergadura bem significativa, é um atleta razoavelmente alto, com uma certa forma longilíneo, não tanto como outros atletas que nós vimos, mas tem uma certa caracterização de longilíneo, e isso então faz com que o segundo componente dele seja a ectomorfia. Não deveria e não é a endomorfia, pois nós vemos uma boa definição muscular e vemos que esse atleta não apresenta um desenvolvimento de taxa de gordura corporal significativa no visual, na avaliação visual que nós estamos fazendo. Então é um atleta que tem como primeiro componente a mesomorfia e segundo componente biotípico a ectomorfia, caracterizando como mesoectomórfico. Dessa forma, hoje no programa Treino em Foco, eu tentei mostrar para vocês que a caracterização biotípica do ser humano existem três: a mesomorfia, a ectomorfia e a endomorfia. Entretanto, normalmente os indivíduos se caracterizam por tipos que compõem 1, 2 ou até 3 formas biotípicas. É um pouco endomorfo, é um pouco mais mesomórfico, é um pouco ectomórfico. Isso pode acontecer. Então, na verdade, nós temos que buscar a caracterização biotípica da população através de diversos componentes, ou desses 3 componentes, e vendo quanto de cada um desses componentes está inserido no biotipo daquele indivíduo. Então, no seu caso, quanto de endomorfia existe na sua caracterização biotípica?
quanto de mesomorfia existe na sua caracterização biotípica e quanto de ectomorfia existe na sua caracterização biotípica. Então esse foi o programa Treino de Foco de hoje, falando sobre diversas características biotípicas da população. Um abraço, até o próximo programa.